Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje estou aqui mais uma vez para trazer mais uma mensagem para as crianças. E hoje, apesar da mensagem ser para as crianças, ela tem a ver mais com os pais das crianças, ou seja, com o pai e com a mãe, com aqueles que têm filhos hoje, que são crianças. E a mensagem de hoje vai servir para as crianças que têm até no máximo 5 anos de idade, porque é nesse período de tempo que as crianças devem ser ensinadas pelo pai, pela mãe. Isso tem que acontecer, sempre. Então, a mensagem de hoje vai se basear nisso, e vai se basear, é claro, num texto das Escrituras, porque nas Escrituras existem alguns textos que falam sobre crianças, e o texto que eu vou ler aqui hoje é um deles. Então, esse texto que eu vou ler aqui agora é um dos provérbios de Salomão. Então, já é algo bom ele ter falado um provérbio para as crianças. E você vai ver que este provérbio tem que ser algo que os pais hoje têm que praticar, porque são os pais que têm que ensinar os filhos, educar os filhos nos primeiros anos de vida, antes deles irem para as escolas. Os pais têm essa responsabilidade de educar, de ensinar os filhos. Então, esse texto aqui é muito interessante e eu vou ler ele aqui agora. Ele está escrito assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, quem tem que ensinar a criança? É o pai e a mãe dela. Eles é que têm que fazer isso. Eles é que têm que ensinar o seu filho ou filha. Enfim, eles têm que fazer isso. Eles não podem dar essa responsabilidade para as escolas, para os professores. Não. Desde o berço, quem tem que ensinar os filhos até a idade de 5 anos, mais ou menos, são os pais. Eles têm que fazer isso. Eles têm que ensinar a criança no caminho em que a criança deve andar ao longo da vida. Tem que ser assim. Porque se os pais se empenharem em ensinar a seus filhos o caminho em que eles devem andar neste mundo, eles vão aprender. Porque tudo aquilo que os pais ensinarem, eles vão aprender. E eles vão praticar, colocar em prática. A mente deles vai estar sempre atenta aos ensinamentos, vai receber esses ensinamentos e vai processar esses ensinamentos e vai colocar em prática. Eles vão colocar em prática esses ensinamentos. Então tem que ser ensinamentos bons, não podem ser ensinamentos errados, como hoje existem muitos por aí. Então, baseado nessa primeira parte aqui do texto que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, aqui existe a palavra ensino, ensina, que é uma palavra do verbo ensinar. E a palavra ensinar significa dar educação para a criança. É isso que os pais têm que fazer, educar os filhos. Tem que transmitir educação para eles. Tem que ensinar eles a respeitar as pessoas, os mais velhos. Respeitar outras crianças também. Respeitar as autoridades constituídas. Respeitar os próprios pais. Obedecer aos pais. Isto e outras coisas mais fazem parte da educação. Para que as crianças tenham uma boa índole.
É assim que tem que ser. Toda criança tem que receber essa educação inicial dada pelos pais, para que elas possam começar a agir como crianças educadas. É assim que tem que ser. Então, a palavra ensinar também significa formar a criança através do ensino que você der a ela. Então, quando os pais começarem a ensinar as crianças, eles vão começar a formar essa criança, a formar o caráter dessas crianças. Vão começar a formar essas crianças e elas estarão sendo formadas pelo ensino que elas vão recebendo dos pais. Isso é algo bom, é algo sério. As crianças têm que ser formadas dessa forma. Elas têm que irem crescendo, sendo formadas nesses ensinos, para que elas possam viver, saber viver neste mundo. Isso é muito importante para a vida das crianças. Então, todos os pais têm que formar os seus filhos através do ensino que eles mesmos dão. Tem que ser ensinos bons, ensinos perfeitos, ensinos justos, para que as crianças possam viver de forma justa nesse mundo. É assim que tem que ser. E a palavra ensinar também significa fornecer conhecimento para fazer com que a criança aprenda. Então, os pais têm que fornecer o conhecimento para que as crianças possam aprender. E quando elas aprenderem esse conhecimento, elas vão colocar em prática o conhecimento que lhes foi passado pelos seus pais. Então, isso é algo muito importante para a vida da criança. Ela tem que aprender conhecimentos fornecidos pelos seus próprios pais. É assim que tem que ser. Então, elas têm que, por exemplo, aprender a ler e a escrever. Elas têm que aprender com os pais. Não precisa os pais esperarem a ler para a escola para aprender a ler e escrever. Não, os próprios pais podem ensinar isso, transmitir esse conhecimento, para que elas possam ler e escrever. Os pais podem ensinar seus filhos a, por exemplo, a jogarem xadrez, por exemplo, que é um jogo que vai fazer com que as crianças aprendam raciocínio lógico, assim como outros jogos, como dominó. Enfim, esses jogos estimulam a capacidade de raciocínio lógico da criança. Ela tem que crescer com isso. Ela tem que ter esse conhecimento. E cabe aos pais ensinar isso aí. Eles podem ensinar também as crianças a tocarem algum instrumento musical. Eles podem ensinar as crianças a desenharem, a esculpirem, a fazer alguma atividade onde a criatividade da criança seja estimulada cada vez mais. Então os pais têm que fazer com que eles mesmos possam fornecer esses conhecimentos para as crianças, enquanto elas estão aí nessa fase de 1 até 5 anos de idade. É o melhor momento para fornecer esses conhecimentos para as crianças. E ensinar significa mostrar e indicar através do ensino as coisas certas que uma criança deve fazer. Então, as crianças devem fazer coisas certas. Sim, elas devem fazer isso. Mas quem tem que mostrar e indicar através do ensino essas coisas certas são os pais. Eles têm que entender isso. Essa é a responsabilidade deles como pais. Que agora que eles têm filhos ou filhas, eles têm crianças em suas casas, eles têm que ensinar essas crianças aquilo que eles devem fazer. Coisas certas, não coisas erradas. Ninguém pode ensinar para uma criança uma coisa errada. Ensinar uma coisa errada para a criança é um erro que os pais não podem cometer.
eles têm que ensinar coisas certas, para que as crianças pratiquem coisas certas em todos os tempos, em todos os lugares, porque elas aprenderam a fazer as coisas certas e não vão fazer coisas erradas, porque aprenderam a fazer coisas certas. E elas não vão deixar que nada faça com que elas possam fazer coisas erradas. Elas não vão se deixar levar para fazer coisas erradas por ninguém, porque elas receberam o ensino de seus próprios pais para fazerem coisas certas. E é isso que tem que existir na vida das crianças. Esse ensino de tudo isso tem que existir. Os pais têm que ter essa responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Aí a sequência do texto diz, vou ler o texto inteiro agora. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Está vendo como é importante ensinar as crianças no caminho que elas devem andar? Porque quando as crianças chegarem na velhice, quando elas estiverem lá com seus 70, 80, 90 anos, elas não vão se desviar dos ensinos que receberam de seus pais quando eram crianças. Elas não vão se desviar disso. Elas vão viver a vida inteira até chegar na velhice com esses ensinamentos, sem se desviar em tempo algum. Esse é o benefício do ensinamento dado pelos pais, quando ensinaram a elas o caminho que elas deveriam andar. Ensinaram perfeitamente, corretamente. E os filhos aproveitaram isso, porque os bons resultados desses ensinamentos aconteceram na vida dos filhos, ao longo de toda a vida, até a velhice. É assim que acontece com aqueles que ensinam as crianças no caminho que elas devem andar. Então, eu espero que você faça isso como um pai, como uma mãe. Ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar, para quando eles forem velhos, eles nunca possam se desviar do caminho que vocês ensinaram a eles. É assim que tem que ser. Então, sobre essa segunda parte, eu vou ler aqui uma coisa que eu escrevi aqui. É assim: a criança tem que receber de seu pai e de sua mãe o ensino dos bons valores e dos princípios morais e éticos, porque é nesse caminho que as crianças devem andar ao longo de suas vidas, até chegarem à velhice, onde nunca irão se desviar do ensino que receberam. Então as crianças têm que ser ensinadas, o que tem que ser ensinado para as crianças são os bons valores e os princípios morais e éticos. É isso que tem que ser ensinado para as crianças, para que elas aprendam o que são esses bons valores, o que são os princípios morais e éticos, para que isso possa ser aplicado na vida delas. Elas possam ter esse conhecimento, elas possam aprender o que é isso e praticarem. E vão praticando à medida que forem crescendo, vão chegar na fase adulta, vão chegar na velhice e nunca vão se desviar desses valores em tempo algum. Não existe a possibilidade delas se desviarem disso em tempo algum, porque foram ensinadas assim e aprenderam e colocaram em prática. E isso ficou enraizado no âmago da vida dessas crianças, no coração, na mente, profundamente enraizado, de forma que nada vai conseguir tirar e arrancar isso delas em tempo algum. Elas vão levar isso para a velhice e não vão se desviar disso em tempo algum. Esse é o bom resultado que acontece na vida, que acontecerá na vida de todas as crianças que forem ensinadas dessa forma. Porque hoje, aí pelo mundo, existem muitos ensinos que podemos dizer que são ensinos de demônios, que muitos deles estão sendo ensinados para as crianças. A ideologia de gênero, por exemplo, é um ensino de demônio que está sendo ensinado para as crianças, empurrado goela abaixo de muitas crianças por aí. Isso não é algo proveitoso para a vida delas. Não é mesmo. Por isso não pode ser ensinado. Você não pode deixar que o seu filho receba esse ensino em tempo algum.
Você tem que ser contra, você tem que impedir que o seu filho receba esses ensinos demônicos que existem por aí, mensagens subliminares, ensinando as crianças a fazerem muitas coisas erradas, nesses desenhos animados que existem por aí, nesses filmes animados, enfim. Tome cuidado com esses ensinos, porque são ensinos errados. Por isso, essa mensagem é muito importante para as crianças hoje, principalmente para os pais, para que eles possam ensinar aos seus filhos como eles devem viver neste mundo. Então eu espero que essa mensagem possa edificar a vida de muitos pais e de muitas crianças também. Então eu espero que todos possam meditar nessa mensagem hoje, medite nessa mensagem em seus corações e apliquem o que vocês receberam nessa mensagem na vida de seus filhos, ensinando a eles coisas boas, úteis, importantes para a vida deles em todo o tempo. Eu espero que isso possa ajudar aos seus filhos. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.